você pode fazer. Que Deus está dando para pegar de nós. Apesar de nós não sabermos, mas nós estamos recebendo de Deus todos os dias o tempo para nós gastarmos. E nós estamos dando esse tempo que Deus está dando todas as vezes pelo Deus nosso. O que é que eu vou fazer? Só Deus sabe quanto tempo cada um de nós temos. Salmo 139, os teus olhos me viram a distância, forte, isto é, não estamos formados. E no teu livro foi escrito todo. Deus escreveu. Ele está dizendo que ele está escrevendo isso o tempo. Cada um desses escritos quando lembro Deus da vida, eu estou na sendo escrito. Tudo que está escrito já está escrito. Muitas vezes pessoas falam, mas ele não sabe, ele não sabe. Isso é aqui. Sim, e ele nós vemos assim você também, eu, sabe? Porque nós Jesus ensinou aos seus discípulos a necessidade de rever o Deus. Ele dizia, de receber, mas é fazer para a glória do Senhor. O Senhor, os filhos corações sábios. Às vezes a pessoa não tem e falar outra frase, é ou não é? É ou não é, irmãos? É. Por quê? Porque nesse dia é eu e você que nós vamos prestar conta diante do Senhor. Amados, esse Salmo 90 é uma oração de Moisés. Ele fala da eternidade de Deus e da transitoriedade do homem. Deus é eterno, o homem é transitório, o homem passa, mas Deus permanece. Então, amados, vivamos de forma que eu e você, que nós vamos agradar a Deus, ainda que os dias sejam maus. Ainda ele falando no Salmo 90, versículo 14, ele diz assim, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, com tua bondade, para que cantemos de júbilo
e nos alegremos todos os nossos dias. Aí nós vamos cantar de júbilo. Aí nós vamos exaltar ao Senhor, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora aproveitar as oportunidades. Remir o tempo, como eu posso remir o tempo? Quando a gente olha no livro de Daniel, a Bíblia fala que ele orava diariamente, todos os dias. Todos os dias. O capítulo 6, versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube a escritura, que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Os homens daquele dia queriam encontrar em Daniel uma oportunidade para condená-lo. Fizeram de tudo, mas ele era íntegro, fiel e honrava o Senhor. Então o que eles fizeram? Vamos procurar na lei do seu Deus. Já que não a encontramos nele, vamos procurar na lei do seu Deus. E foi quando levaram ao rei e disseram: olha, por 30 dias, eles só precisavam de 30 dias, irmãos. Daniel orava todo dia. Aquele que não falar com o rei, ou buscar ao rei, falar com outro Deus, seja lançado na cova dos leões. Mas a Bíblia fala que aqueles homens foram infiéis e perderam, porque toda a sua família foi lançada dentro da cova dos leões. Os leões, eu sei que muitas pessoas falam: os leões estavam jejuando, os leões não sei o quê, os leões não sei o quê. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então, amados, a oração que Daniel vinha fazendo o ajudou no momento mais crítico da sua história e da sua vida. Amados, eu não posso correr para o altar de Deus e dizer: Senhor, me socorre. Aí o Senhor pode: mas quem é você que eu não tenho te visto? Às vezes, amados, nós só buscamos e corremos atrás de Deus na hora do desespero, na hora da luta, na hora da provação, mas nós esquecemos, aleluia, do Deus que está presente. Basta eu e você entrarmos em contato com Ele. Oh, aleluia! Como eu posso remir o tempo, queridos? Dedicando-se ao serviço, como Neemias. Amados, é extraordinário a história de Neemias. A Bíblia fala que ele recebeu a visita de Anani, um dos seus colegas, companheiros ali. E Neemias perguntou: como estão os nossos irmãos em Jerusalém? E a notícia foi terrível, triste. Estão na miséria. Resumindo, estão na miséria. Estão na miséria. As portas de Jerusalém estão queimadas, os muros derribados. Então ele disse: então vamos fazer o seguinte, vamos orar por eles lá. Quem sabe Deus vai lá e faz alguma coisa, não é isso? A Bíblia fala que ele chorou, orou e buscou ao Senhor pelos... Ele não ficou dizendo: quem sabe no dia de reunião de oração a gente vai orar por você. Quem sabe no dia orar por você.
A Bíblia fala que ele se entristeceu de uma forma tão terrível que o rei Artaxerxes percebeu a tristeza no coração daquele homem. O que está acontecendo, Neemias? Amados, a pessoa tem que olhar para nós e olhar assim, ele ou ela realmente se importa. Amados, às vezes a pessoa pede oração, não importa o lugar não. Teve vez da pessoa parar no mercado e conversar comigo e pedir oração, falar, olha por isso, vem aqui, meu irmão, vamos entrar aqui atrás dessa gôndola aqui, vão orar aqui mesmo, ou vão orar aqui no corredor mesmo, não tem problema. O irmão chegou a mim no domingo e falou assim, pastor, a minha neta está cega, o senhor podia orar por ela? Eu falei, já. A Bíblia fala que nosso Deus é o Deus de já, não é o Deus de amanhã, é o Deus de já, Ele faz, aleluia. A Bíblia fala assim, depois de Neemias ter ido para Jerusalém, Artaxerxes o colocou como governador. Amados, pense num governador que trabalhava incansavelmente. Tudo aquilo que ele tinha direito, como governador, ele não usufruiu. Ele pegava daquilo que era dele. Ele colocava comida na mesa para o pessoal do dinheiro dele. Era ele que fazia com o dinheiro dele, mandava comprar com o dinheiro dele. Amados, e às vezes a gente é tão devagar nesse aspecto que a gente não consegue fazer praticamente nada. Eu louvo a Deus porque eu sei que muitos são contrários à questão da marmita, né? Eu sei que muita gente é contrária a isso, mas, irmãos, quem que não é contrário às coisas de Deus? Um dia, lá em Itu, nós estávamos lá num culto lá, e estava um auê lá no culto, lá, um barulhão lá, o pessoal... Aí a vizinha veio lá chamar o pastor. Aí chegaram e falaram assim, pastor, a vizinha está te chamando. Eu falei, já sei que é problema. Aí ela falou assim, vocês precisam gritar desse jeito? Deus está surdo? Eu falei, não, Deus não está surdo não, mas a gente tem essa liberdade de fazer isso. Aí eu falei para ela assim, engraçado, mas não é só você que está reclamando, não. Aí ela ficou satisfeita, porque eu disse que não era só ela. Falei, então tem mais gente reclamando. Aí ela disse, tem mais gente reclamando? Tem, sim, senhora. O diabo. Na lata. E é verdade. Porque às vezes, amados, tudo começa nele. Como diz um pregador, no carniça. Tudo começa nele. Então, amados, tudo que eu faço, o que você faz para glorificar a Deus, ele vai tentar impedir. A Bíblia fala que Neemias, ele tinha lá, como governador, ele era o governador, mas tinha lá um demônio chamado Sambalate, um demônio chamado Tobias e outro demônio chamado Gésem, que estava lá perturbando. E ainda diz, olha, vai lá e diz para Neemias que Deus falou para ele lá no templo, que lá nós temos uma palavra. Não, eu estou trabalhando, eu não tenho tempo para isso não. Às vezes, amados, somos levados a alguns lugares por enganação, e a gente, às vezes, não percebe. Então, queridos, para que a gente vê a questão, a Bíblia fala que Neemias, com 52 dias, reconstruiu os muros de Jerusalém. Amados, quando a pessoa pergunta para você, você precisa de alguma coisa? Ou eu estou precisando de alguma coisa? Aí você fala assim, eu posso te ajudar. Aí, se você só fica no posso te ajudar, não resolveu o problema da pessoa. Certa vez
não querendo, eu estou contando coisas que acontecem, viu? Não estou contando para a exaltação do homem, não. Um dia eu e minha esposa lá em casa, lá, e a pessoa falou assim, pastor, é o seguinte, né, não tem dinheiro para pagar a luz e vão cortar a luz. Quanto custa? Daqui. Vamos lá pagar esse negócio aí. Então, amados, vai ajudar que jeito? Se você não tem como ajudar, como quando a gente estava no seminário em Cianorte, uma pessoa chegou em casa e pediu alimentação. Chegou um casal aqui em Cianorte e eles estão passando uma dificuldade muito grande, eles estão precisando de alimentos. Tem como vocês ajudá-los? Irmãos, porque o pessoal conheceu a gente lá em Cianorte, que a gente nunca reclamou. E a gente sempre ajudava quando podia. Mas naquela semana a gente estava num perrengue tão grande, mas tão grande, que para não dizer que não tinha nada para comer em casa, eu tinha plantado milho pipoca na frente de casa, e eu disse para a dona Sueli, falei, é mingau, é caldo, negócio é milho pipoca. Nem o milho normal, é milho pipoca. Mas sabe, isso foi na segunda-feira, quando a pessoa pediu. Quando foi na terça-feira, o diretor do seminário foi fazer compra. Aí ele falou assim para a mulher dele, Mariazinha, põe aí o carrinho aí, vamos voltar para o mercado. Fulano, para que voltar? Deus mandou fazer outra compra. Aí chegou lá em casa, eu não estava nem em casa, estava no seminário. Quando chegou lá em casa, tinha um montão de coisa na mesa lá. Aí a gente arrancou dali e já levou para o outro que estava precisando. Amados, é Deus que faz. Então, quando nós estávamos em Vila Rica, no Mato Grosso, como missionário, nós conseguimos um terreno lá. Foi um negócio assim tão, estranho. A gente tinha uma máquina de silk screen, 4 cores, para fazer guardanapo. E eu falei para um rapaz que tinha, falou, eu tenho um terreno para trocar. Só que era lá embaixo, no meio do mato, mas não tinha energia, não tinha nada. Mas trocamos. Aí, uma abençoada que estava frequentando a igreja na época, era dono de uma madeireira. O que aconteceu? Construí uma casa. Sabe, irmãos, Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Então, queridos, nós precisamos saber o seguinte, que é através da oração que Deus vai cuidar, que Deus vai livrar, que Deus vai manifestar o seu poder. Remindo o tempo, como diz a palavra do Senhor, suplicando pelos outros, como Epáfras. Ele orava. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 4, versículo 12. Saúda-vos, isso é o apóstolo Paulo que estava mandando a carta. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente. Por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. De intercessão. Às vezes você não valoriza, às vezes nós não valorizamos, mas pense em uma coisa: se Deus quer fazer, Ele vai te usar você para interceder. Vou contar aqui um testemunho rápido. A senhorita deu risada, minha esposa é nela. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. E eu acho que todos vocês já estão sabendo. Mas eu vou contar assim mesmo. Porque a internet está aí, né? Para todo mundo ver. Quem se lembra recentemente, pouco tempo atrás agora, um mês retrasado, uma moça que foi jogada em Americana, que voou lá embaixo e morreu sem a corda. Sabe quem estava gritando atrás lá? Acorda, acorda! Era a minha filha. Mas sabe o que aconteceu? Ela seria a primeira a pular.
Uma semana antes, Deus usar pregador e falando para minha esposa no púlpito da igreja lá: estou livrando os seus. Aí a minha filha já tinha pago R$ 180 para pular. Se quisesse filmar, era mais 120. Então, coitadinha da moça, pagou R$ 300. A minha filha saiu de Itu e foi para Porto Feliz pegar um outro pessoal, ia junto com eles, em outro carro, mas iam junto. Aí chegou lá em Porto Feliz, o pessoal falou assim: vamos tomar café, vamos tomar café. Ela: não, vamos tomar café não, a gente vai chegar atrasado. Que atrasado nada, vamos se ver, vamos tomar café primeiro. Vamos tomar café primeiro. E quem era a primeira que ia pular? Era ela. E a gente viu o desespero dela depois. O desespero. Mas isso é o quê? A oração. A oração. A oração. Cerque, levante um muro de oração ao redor da sua família, da sua casa. Assim você vai estar remindo o tempo. Vai estar mudando história, mudando situações, através da oração. A Bíblia fala que Neemias, ele orou a Deus, ele confessou os seus pecados, confessou o pecado dos seus antepassados. Senhor, pecamos contra o Senhor. Mas Deus levantou Neemias para fazer isso. E agora a gente vê o apóstolo Paulo falando de Epáfras. Paulo diz assim: dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós. Como Neemias se preocupou, Epáfras estava preocupado com a igreja daquela época. Então, amados, a intercessão pelos irmãos é como um lenitivo, ele ameniza e acalma. Quantas vezes a gente foi orar por alguém e só de uma palavra que você diz para a pessoa já se desmancha em lágrimas. Porque é lá dentro, irmãos. Aqui fora ninguém vê. É lá dentro. É lá dentro. É lá dentro que o Espírito conhece. É lá dentro que Deus conhece. É lá dentro que Deus sonda. Então, uma palavra pode mudar a história. Temindo o tempo, queridos. A Bíblia fala que Davi se apegou ao Senhor. Então, eu e você, para nós remirmos o tempo, nós temos que nos apegarmos ao Senhor. O Salmo 63, verso 8 diz: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara, a sua mão direita me ampara, o Senhor é o meu amparo. Então é Deus, amado, então nós precisamos nos apegar a Deus. Davi, ele viveu um tempo de paz, de tranquilidade, quando ele era pastor de ovelha. Estava lá no deserto, no pasto, talvez falando com Deus, à noite. Leão e urso não era problema. Aí a Bíblia fala que ele foi ungido a rei. Aí começou a luta para Davi. Aí Davi não teve mais sossego. Aí Davi foi perseguido. Aí Davi entrou em luta, entrou em dificuldade. Alguém pode falar assim: ah, mas não foi Deus que permitiu. Foi Deus que permitiu, amado. Lógico. Mas ele viveu um tempo de perseguição, de luta. Ele se tornou um homem de sangue. E Deus disse: olha, Davi não vai construir o templo. Mas interessante que Natan veio falar para Davi e falou: ó, o que está no teu coração, vai e faça. Então, queridos, nem sempre o que está no meu coração, no seu coração, eu posso falar isso. Ah, siga o teu coração. Enganoso é o coração do homem. Aí Natan
Talvez acho que não tinha nem chegado em sua casa. O Espírito Santo do Senhor, Deus falou com ele. Volta lá e fala para Davi que ele não vai construir o templo porque ele é homem de sangue. Amado, às vezes, a gente está dizendo para a pessoa, vai e faça o que está em teu coração. Natan era um profeta de Deus, irmãos. Natan era um profeta de Deus. Natan foi aquele homem que chegou e tacou o dedo em Davi e falou que ele tinha pecado. Natan não estava preocupado com as benesses do reino, não. Ele estava importando em obedecer a Deus. Ah, será que eu falo para Davi? Será que Davi não vai ficar bravinho comigo? Não, não teve nada disso. Então, quando Natan, um homem de Deus, nem bem chega em sua casa, Deus manda ele voltar e falar, fala para Davi que ele não vai fazer isso. É o filho dele, da descendência dele. Então, amados, mas também foi um tempo em que Davi mais se apegou a Deus. Muitas lutas, muitas provas, muitas dificuldades, mas foi o tempo que ele confiava sua vida sempre a Deus, se apegava a Deus a todo instante. Não é porque ele era rei, que ele era famoso, mas a Bíblia fala que Deus preservou a vida de Davi, porque ele era um homem que buscava a Deus. Então, amados, se eu e você, se nós como homens ou mulheres de Deus, vamos buscar ao Senhor, Deus vai manifestar a sua graça, vai derramar o seu Espírito Santo e vai capacitar a cada um de nós para então servirmos a Ele fielmente. Então, queridos, remira o tempo, louvando e agradecendo a Deus, como o salmista fala. O Salmo 34, do verso 1 ao 3, diz assim, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão. O Senhor, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. A Bíblia fala aqui, no versículo 4, ele buscou ao Senhor, e diz que Deus o acolheu, e livrou de todos os seus temores. Amados, qual é o louvor que nós temos apresentado a Deus? Eu vou ser um pouco enfático, irmão, sobre a questão do louvor. Porque, na verdade, no domingo eu louvo ao Senhor. No domingo eu glorifico a Deus, eu pulo, eu sacudo, eu faço isso pelo outro. Mas na segunda-feira eu estou sempre no meu radinho lá, no meu celularzinho, as musiquinhas do mundo lá. Então aí eu faço isso para Deus no domingo, mas na segunda-feira eu estou oferecendo fogo estranho a Deus. Irmãos, isso é uma realidade, irmãos. Certa vez um moço perguntou para mim na igreja, pastor, por que o senhor fala sobre santo e profano? Eu falei assim, profano é que estão tocando lá fora, no rock lá fora agora. Estava tendo um show lá, eu falei, aquilo lá é profano. Se você participa daquilo lá, você é profano. Aí você fala assim, pastor, mas as músicas, tem música que emociona, tem música que faz a gente chorar. Qual é a fonte? Ela pode emocionar, ela pode te fazer chorar, mas qual é a fonte? A fonte é sagrada? Não. A fonte é de Deus? Não.
Ou eu bebo água da fonte doce, ou eu bebo água da fonte amargosa. Tanto é que os alunos do profeta diziam: Senhor, a água lá está amarga. Então vai lá jogar. É sal, se não me engano. Mas não é de qualquer jeito que você joga o sal na água. Chega, pega um saco de sal e tchau. Prato novo, coisa nova, coisa limpa. Vai lá. Então, amados, se eu e você, eu estou aqui cantando, louvando, pulando, adorando a Deus, aí na segunda, eu não estou remindo o tempo, querido, você vai me desculpar. Nós moramos ali em Assis, e ali tem um pessoal que gosta desse hino que cantou aqui, que é, né? Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Aí no domingo estão lá. Não vou falar aqui não, mas no domingo estão lá. Com aqueles musicão. Mas na segunda-feira, morte, choro, tristeza. Não. Nós precisamos selecionar até música gospel. Eu vou ser franco dizer aqui para os irmãos. Eu não aceito, eu não gosto esses louvores que falam de Jesus. Você. Ele não é aquele amiguinho meu que eu trato ele de você. Não é o coleguinha de escola que eu trato. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que Jesus, que nós somos seu amigo. Amigo, respeita. E você não encontra em uma palavra do Novo Testamento que está escrito lá, o discípulo falando de você. Ou é mestre, ou é Senhor. Então, Jesus é Senhor, Jesus é mestre. Ele não é você. Sabe, querido? E às vezes a gente confunde, mas é por causa da tradução. Por causa da tradução americana, que não sei o quê. Não, irmãos. Então, querido, não querendo ser chato, não, sabe? Tem que colar isso aqui, pastor. Porque, na verdade, queridos, a gente sai muito fácil fora da palavra, fora do caminho. Sabe? Eu acho uma passagem tão interessante, quando os discípulos estavam indo lá no caminho de Emaús. A Bíblia fala que eles estavam indo e conversando de tudo que havia acontecido. E aí chega Jesus e fala assim: o que é que vocês estão conversando? Por acaso você é um forasteiro que não sabe? Jesus, não sei o quê, foi conversando. Ele diz assim: nécios, tardos de coração. E aí, quando Jesus se revela no partir do pão, olha aí a sensibilidade no partir do pão, ele desaparece. Aí ele diz: porventura, ou por acaso não ardia em nossos corações quando ele abria as Escrituras? Irmãos, quando nós perdemos essa sensibilidade de arder o nosso coração, aí eu vou ler um texto, eu sinto a presença de Deus. Irmãos, eu falo assim, a gente está pregando aqui, sabe? Com todo respeito às coisas de Deus e com todo temor. Mas a gente, o dia que você perdeu, ou o pastor que perdeu o temor, fala assim: não, pregar é fácil, ele já caiu e não sabe que ele caiu. De vez em quando eu prego lá em Assis, de vez em quando eu prego lá, sabe? Aí fui pregar numa sexta-feira, geralmente é de sexta-feira que dão a oportunidade, né? Ou então dá o estudo na quarta, antigamente era na quarta, mas sexta-feira. Aí, sabe, você fica naquela, oh meu Deus, vou subir, vou pregar a palavra hoje. E a gente precisa saber que você vai ser um instrumento, que nós vamos ser um instrumento de Deus.
de alguma forma. Para nós encerrarmos, queridos. O relógio ali, ele denuncia mesmo, né? Glória a Deus. Remir o tempo, estudando a palavra como os anos. Atos capítulo 17, verso 10 e 12 diz assim: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Eles foram perseguidos em Tessalônica. Foram perseguidos por quem? Pelos judeus da sinagoga. Não foi pelos romanos, foram pelos judeus da sinagoga. Porque eles pregaram no sábado e no sábado seguinte convocaram o povo para vir novamente. Aí a igreja encheu. Aí eles ficaram com inveja. Aí já começaram a difamar a palavra. Aí começaram a criticar a vida do apóstolo Paulo e de quem estava com ele ali. Então, amados, Paulo e Silas haviam passado um perrengue terrível. Foram presos, amarrados pés e mãos, o coração e os lábios não estavam. Então eles estavam glorificando a Deus. Então, amados, quando eles chegam a Bereia, os bereanos foram estudar junto, vamos pesquisar, vamos analisar a palavra. Às vezes nós temos o costume de criticar antes da hora, né? Então, queridos, vamos para a palavra. E apesar das perseguições, Paulo e Silas, eles continuaram pregando o evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque o Salmo 119, ele fala no versículo 105, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A lâmpada para os pés é caminha mais focado no que está próximo, para você não tropeçar em pedras. Você quer focar mais longe, a luz lá no caminho, lá na frente. Então, às vezes, à noite, lá na chácara, lá, eu quero ver alguma coisa, eu vou bem assim, ó. Vai que tem uma... Sabe, queridos? Então, eu e você, nós olhamos a palavra e saber que ela vai iluminar, vai trazer conforto no meu e no seu caminhar, aleluia. Tiago, ele diz no capítulo 4, versículo 14, ele diz que as nossas vidas terrenas nada mais são do que uma névoa que aparece e depois evapora rapidamente. Então, o que é eu e você? O que é que nós somos? Aí você fala, puxa vida, conversei com o irmão ontem, hoje ele já não está mais entre nós. Falei com o fulano ontem, fiquei sabendo que morreu. Todo mundo tem seu dia, todo mundo tem sua hora. Então, queridos, nosso dinheiro, nossas posses, elas serão deixadas na mão de outras pessoas. Os nossos empregos serão preenchidos por outros. Nossos familiares vão se reunir, vão se lembrar de nós com carinho, mas não fazemos mais parte daquele momento. Passou.
passou. Eles vão continuar com as suas vidas, mas nós não estamos mais incluídos, porque nós já partimos. Então, amados, o que é que nós precisamos fazer? Olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Saber que é Ele que guarda em todo o tempo, ainda que chegue o tempo da nossa partida. Nós temos convicção de que Ele está conosco. Tudo o que resta de nossas vidas na terra é o que foi investido na eternidade. Não é a casa que você deixou para o seu filho, para eles brigarem no dia do velório. Não é verdade, irmãos. A gente está cansado de ver isso já. Eu já fiz vários velórios. E as pessoas nem bem terminou o velório, está perguntando com quem vai ficar o carro. E é assim, amados. No final, tudo o que é o que fizemos ou deixamos de fazer para remir o tempo. O salmista, no Salmo 102, ele fala assim no versículo 3, porque os meus dias são como fumaça que se desvanecem. 144, Salmo, versículo 4, o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. A única sombra que passou no passado, que foi benéfica, foi a sombra de Pedro sobre os enfermos. Aleluia, essa sombra é que mudou a história de muitas vidas. Faça o seu dia valer a pena. Desfrute o momento que Deus te dá. O agora. O dia de ontem se foi. Aproveite o dia de hoje. O amanhã pertence a Deus e não a nós. Seja feliz. Você já viu muitas vezes aquelas pessoas? Quando eu me aposentar, eu vou aproveitar, fazer umas viagens que eu preciso fazer. Você aposenta, você fica em casa. Você não viaja coisa nenhuma. E assim, amado, nossa vida é assim. Eu tenho alguém conhecido, sabe? Poderia muito bem aproveitar o dinheiro que tem, dá dó, mas fica roupa rasgada, botina, o zíper quebrado. Sabe, amado? A minha esposa aconselhou ele um dia. Aluga uma casa boa, compra um novo, vai viver da sua aposentadoria, desse dinheiro que você tem aí. Aí você morre e fica com seus irmãos. Então, amados, Deus dá para nós desfrutarmos do tempo que nós aqui estamos. Eu sei que às vezes é difícil para muitos, mas muitos se faz de difícil para ele mesmo. Então, o dia de hoje, desfrute dele. Eu sei que é um meio também de nós remirmos o tempo. É um meio de nós glorificarmos a Deus através daquilo que nós fazemos. Porque depois que você for embora, não tem mais graça. Aí só vai ficar aquilo que você deixou de bom, que vão lembrar. Como diz uma certa pessoa, quando você entra numa casa que tem aquelas fotos na parede, aquelas fotos redondas, aquelas fotos antigas, esse já foi, esse já foi, esse já foi, esse já foi. Não é verdade? Tem lá, na parede lá. Aí você olha, aí sai, todo mundo que está ali já foi. Então, queridos, não permita que o inimigo roube o louvor
da sua vida na segunda-feira. Aproveite o tempo de Deus na sua vida. Porque, de repente, amados, é como a história de uma certa mulher. Deus chamou para ser missionária. Ah, eu sou muito nova para ser missionária. Aí Deus chamou, eu queria casar primeiro. Aí casou, Deus chama, eu tenho agora minha família para cuidar. E assim, amada, a gente sempre vai apresentando uma desculpa para Deus. Aí quando ela já estava velha, que não tinha mais jeito, né? Mas vai oferecer o que para Deus? Eu gostaria de pedir que você se coloque em pé. Eu quero orar por você. Não desista, irmãos. Aproveite o tempo de culto que você tem. Às vezes, a gente só pode vir no domingo. Tem uns que com mais facilidade pode vir mais vezes na semana. Mas tem uns que estudam. Às vezes trabalham à noite. Só pode vir no domingo. Então aproveite. Adore a Deus neste dia. Glorifique. Porque na sua casa você vai ter seu tempo também. Porque você não está preso, até na empresa que você trabalha, você não está preso, você pode glorificar a Deus. Aonde quer que você esteja, você pode glorificar a Deus. Teve uma época lá em Turma, no começo da nossa igreja, lá da Peniel, começo da Peniel, o povo orava, e às vezes a gente andava na rua. Aí alguém via, está orando, irmão? Ô, glória! É assim, amado, orar em todo tempo. Em todo tempo. Deus vai receber a minha, sua oração, a nossa oração. Feche seus olhos, querido. Pai, nesta noite, meu Deus, nós ouvimos a tua palavra. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Como eu disse, Pai, no começo, Senhor, que nós precisamos, no momento de culto, Pai, colocar o nosso celular no modo avião. Nós não podemos ficar sem fé, sem o sinal do Senhor, mas podemos ficar sem o sinal do celular. Precisamos, ó Deus, ter uma fé conectada ao Senhor, não uma fé enfraquecida, mas, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus venha iluminar-se, meu Deus, a nossa mente, a mente da igreja. Pai, querido e santo, do teu povo, Pai, que aqui está, Senhor, representando também a igreja, Pai, de outras cidades aqui, Senhor, meu Deus, a Peniel de outras cidades, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, ministra em cada coração, Senhor, e que ninguém se perca, Pai, e que, ó Deus, possam orar, clamar ao Senhor, meu Deus, levantar um muro de oração, Pai, em volta do seu lar, da sua casa, da sua família, para que o inimigo não tenha poder, Pai, de atrapalhar, de perturbar, em nome de Jesus, Pai. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. Senhor, meu Deus, essa semana do congresso, Pai. Pai querido, que o Senhor use a vida de cada pastor que vai estar pregando, de cada louvor, cada adoração, meu Deus, penetre nos corações, ó Pai, e recebam a Tua bênção, recebam a Tua graça, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, Pai querido, nós oramos e assim nós cremos, ó Deus. Amém, amém. Glórias a Deus. Irmãos, eu só tinha uma palavra marcada aqui, do texto que é do tema, né? Que é Timóteo. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo ali na palavra e vê que são coisas dos homens amantes de si mesmo, são egoístas, avarentos, arrogantes.
blasfemadores, desobedientes, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis e caluniadores. Caluniador, irmãos. Eu só gostaria de trazer um alerta para a igreja. A gente vê muito hoje na internet pessoas zombando do nome de Jesus, em podcast, em algumas coisas, zombam do nome de Jesus, e a gente está lá rindo também. Quando eu estou rindo daquele deboche, daquela calúnia, eu sou participante daquilo. Então, irmãos, evita esse tipo de coisa da internet, porque isso traz um prejuízo muito grande para a vida das pessoas. Caluniador, diz assim, estou encerrando, queridos. Um caluniador é quem espalha mentiras ou acusações falsas para destruir a honra, o caráter e a boa fama de outra pessoa. Então, o que eles fazem é isso. São falsos, eles tentam destruir a honra, o caráter e a boa fama de Jesus. Mas não consegue, logicamente, que as portas do inferno prevalecem. Mas a igreja não pode ser conivente e participante. Essa conduta reflete a maldade humana e o próprio comportamento de Satanás, que é chamado nas escrituras de o acusador ou difamador. Amém? Deus abençoe, pastor, Deus abençoe a igreja. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós queremos nesse momento, rapidamente, nós queremos